Ora, neste vídeo irei falar um pouco dos resumos, um bocadinho do que é isto do módulo 10. Essencialmente é a aplicação de vários conteúdos matemáticos modelados a determinadas situações. Bem, o que é que falam neste módulo? Falam na chamada taxa média de variação, ou também podem lhe chamar por TMV. Ora, tendo uma função qualquer, a taxa média de variação num determinado intervalo, imagina se tivermos uma função f, vai ser f de b menos f de a sobre b menos a. O que é que têm que ter em atenção aqui? É que se a função, por exemplo, se referir, se a função f, que é a nossa função inicial, for distância, normalmente ou altura, a sua derivada, ou quando falamos em taxa média de variação, também podem falar no termo velocidade média. Portanto, têm que ter esse cuidado. Se pedirem a velocidade média e vos dão uma função que vos dá a distância de um determinado objeto ou de uma pessoa, a distância percorrida, a sua velocidade média, num determinado instante, será a taxa média de variação. Ok, mais. Temos a taxa média de variação, mas também temos a taxa de variação num determinado valor de x. Isso nem é mais nem menos que f' de a. E como é que eu posso calcular a chamada f', que é a chamada função derivada? Bem, vocês deram também a definição de derivada da função num ponto. Ora, pela definição, vocês deram duas fórmulas. Portanto, vocês podem calcular a derivada da função, por exemplo, no ponto x0, através do quê? Do limite quando h tende para 0 de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Eu depois noutros vídeos farei alguns exercícios a aplicar isto. Ou a derivada num ponto também pode ser calculada por, quando o x tende para x0, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Vocês só vão aplicar estas fórmulas se pedirem pela definição. Porque outra maneira de calcular a derivada de uma função num ponto é determinar a sua função derivada. Ora, como eu disse há pouco, só vão aplicar estas duas fórmulas, tanto utilizando o h como não, portanto podem fazer por estes dois processos, se vos pedirem pela definição, porque de facto eu posso calcular a derivada da função num ponto através da função derivada, em que vocês no formulário de exame vou buscar então. Como eu estava a dizer, vocês têm este formulário, que eu por acaso retirei do formulário oficial do Exame Nacional de Matemática A, mas para um curso profissional ou vos dão este formulário ou vos colocam o formulário de outra forma, ou seja, através das duas fórmulas que eu coloquei em cima é possível deduzir as fórmulas que estão aqui em baixo. E como é que vocês então calculam a derivada de uma função? Simplesmente vamos nos limitar a aplicar as fórmulas que aqui estão. Vou acrescentar aqui só umas fórmulas muito simples. A derivada de uma constante é 0 e a derivada de x é 1. Por exemplo, como é que eu calculo? Vou fazer aqui um exemplo simples. Vamos chamar a função x ao quadrado mais 3x mais
4. Ora, como é que eu vou calcular a derivada da função no ponto 1? Volto a dizer, podia aplicar as fórmulas que disse em cima, mas aplicando aqui o formulário é muito mais fácil. Ora, vamos reparar nesta primeira fórmula que eu aqui tenho. O que é que diz? Tenho duas funções a somar e que a derivada destas duas funções vai ser a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Então, eu vou começar por dividir a função derivada como sendo a derivada da primeira parcela mais a derivada da segunda parcela mais a derivada da terceira parcela. E agora? Eu preciso saber derivar x ao quadrado. Como é que vou fazer isso? Tenho aqui uma fórmula também. Ora, diz, vou passar aqui para baixo para explicar melhor, diz que a derivada do elevado a n é o n menos 1 vezes o'. Neste caso, o meu u vai ser x e o meu n vai ser 2. Então, quanto é que será a derivada de x ao quadrado? Ora, 2 vezes x elevado a 2 menos 1 vezes a derivada de x. Mas eu disse-vos há pouco a derivada de x a 1, portanto, aqui fica só, ou posso simplificar aqui, 2 vezes x vezes 1, que é 2x. Portanto, aqui, na derivada de x ao quadrado, eu coloco apenas 2x. Ora, agora como é que vamos derivar o 3x? Ora, eu sei que a derivada de x é 1. Portanto, isto vai ser simplesmente 3 vezes 1. A derivada de uma constante é 0, portanto, mais 0. Portanto, a função derivada é simplesmente 2x mais 3. Então, e como é que eu faço para calcular, então, a derivada da função no ponto 1? Simples. Como já tenho a função derivada, vou-me limitar a substituir o x por 1. Portanto, fica 2 vezes 1 mais 3, portanto, 5. Ou seja, calcular a derivada da função num ponto, apenas aplico as fórmulas que estão no formulário e substituo o valor de x pelo ponto que a mim me interessa. Ora, mas das derivadas vocês têm que saber outras coisinhas interessantes. Por exemplo, a derivada de uma função no ponto x0 é nem mais nem menos do que geometricamente o declive da reta tangente no ponto x0. E como é que eu posso aplicar isto em termos concretos? Por exemplo, imaginem o exemplo que eu tenho em cima. F' de 1 a 5. O que é que eu sei? Sei que, neste caso concreto, o declive da reta tangente à função f no ponto x igual a 1 é 5. Também é possível, através da derivada, calcular a reta tangente. Vou-vos dar uma forma que podem aplicar para calcular a reta tangente ao gráfico no ponto x igual a x0. Reta tangente ao gráfico da função f no ponto x igual a x0. E é simplesmente y menos f de x0 é igual a f' de x0 x menos x0. Isto não é difícil. Porque se o x0 for, por exemplo, 1, eu tenho que calcular o f de 1 e o f' de 1. E substituir e aparece-me diretamente a equação da reta tangente. Eu depois em vídeos irei aplicar exemplos, porque eu neste vídeo quero apenas fazer um resumo da matéria. Ora, a derivada serve essencialmente para quê? Eu com o f' de x limito-me a estudar também a monotonia da função. Portanto, o f' permite estudar
a monotonia da função f. E como é que eu estudo a monotonia da função f? Bem, se a derivada da função for positiva, eu digo que a função é crescente. Se a derivada da função for negativa, eu digo que a função é decrescente. E o que é que vai acontecer quando a derivada da função é zero num determinado ponto? Ora, pensem comigo, se a função sobe e depois desce, se a função sobe e depois desce, este ponto que aqui está vai ser o máximo. Mas se a função desce e depois sobe, vai ser o mínimo. Portanto, onde a função é zero, onde a função muda de sinal, temos os chamados pontos críticos, ou seja, são os valores de f, onde podemos ter os máximos e os mínimos. Portanto, vamos ter os extremos de f. Portanto, eu estudando o sinal da derivada, posso conseguir determinar a monotonia da função. Ou seja, os intervalos onde a função é crescente, os intervalos onde a função é decrescente, inclusive os máximos e os mínimos da função.